se encontra aqui, que Deus traz ao nosso coração, João, capítulo 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo de João 3,16 é o versículo central, onde engloba tudo, falando de tudo que Deus fez, resumindo tudo que Deus fez, engloba tudo aqui, um versículo central da ação de Deus para conosco, aquilo que Deus deu para conosco, A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então o que a gente pode ver aqui com esse começo desse versículo, igreja? A atitude do amor de Deus foi como? Foi em doação, em uma entrega. A atitude de Deus para conosco foi através de uma ação. O amor dele manifesto em uma ação. O amor que nós conhecemos do mundo é um amor, um amor interesseiro, é um amor que só interessa as benfeitorias para mim. Mas quando a gente começa a conhecer o amor de Deus, por aquilo que Deus fez e pede para nós hoje fazer também, que queremos ser discípulos de Cristo, é um amor doador, é um amor de entrega, é um amor que não tem os seus interesses, ele está interessado mais no próximo, tá? Isso é a base, é o princípio que temos para quê? Para nós nos tornarmos discípulos de Cristo. Então, a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não é um amor que uma hora está, outra hora não está. É um amor, não é um amor de sentimentos, porque Deus é amor. Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, dizendo que Deus é amor. A essência de Deus, ele é o quê? Ele é o amor. Deus é o verdadeiro amor. Os atributos de Deus que são vários, um dos atributos é o amor. É o amor. Existem atributos de Deus, particularidade de Deus, que Ele não divide conosco, Ele não compartilha conosco. Mas o amor, ele é um atributo de Deus que é compartilhado conosco. Existem atributos de Deus, que são vários, que Ele não é compartilhado conosco. Atributos assim como onipotência, onipresença, onisciência, soberania, são atributos de Deus. São atributos de Deus que só é para Ele, que Ele não compartilha com ninguém, que é totalmente dele. Mas outros atributos de Deus, Ele compartilha conosco. Dele vem para nós estendermos aos pobres, como o amor, como o amor, como a santidade, como a justiça, como a bondade, misericórdia, verdade, sabedoria, graça, fidelidade, são atributos de Deus também. Mas Deus compartilha conosco, só tem uma diferença. Mesmo Deus compartilhando conosco, isso que o de Deus é perfeito. O nosso vai ter sempre falhas no meio àquilo que Deus compartilha conosco, porque nós somos falhos. Nós estamos no caminho de quê? No caminho de uma perfeição até a estatura de Cristo. O propósito é esse, alcançando uma perfeição até a estatura de Cristo, Então esse atributo de Deus, essa particularidade de Deus, igreja, um dos atributos dele é o amor. Deus é amor, e Ele compartilha, Deus
O amor de Deus para conosco não é um amor de sentimento como o nosso às vezes, que uma hora está, outra hora não está. Deus não, Deus é amor, a essência dele é amor. Aí você pode perguntar assim, mas se Deus é amor, por que a gente vai encontrar na Bíblia várias passagens que Deus fez justiça? Porque ele também é justiça, até por causa do amor dele, que ele orientou alguém para andar de acordo com que ele estava direcionando, a pessoa não andou, veio a justiça por causa do amor, Ele não mudou, porque a Bíblia diz que Deus, ele é imutável, ele não tem variação. Deus não muda, ele não tem variação. No Tiago, capítulo 1:17, a Bíblia diz que ele não muda, ele não tem variação. Agora, nós temos variações de acordo com o nosso sentimento, mas esse atributo de Deus, que Deus é amor, é uma essência de Deus. Então a Bíblia diz que Deus, com esse amor dele, o que ele fez? Ele nos amou. O mundo que ele fala, as pessoas que estão no mundo, somos nós. Ele amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, resumindo, esse amor de Deus foi numa entrega. Parece que foi uma entrega simples, não parece? Por ele ser Deus, ele veio aqui na terra, suportou a afronta dos homens, foi para a cruz, morreu, ressuscitou. Mas a gente tem que entender o quê? Que Jesus tinha uma natureza terrena. Jesus nasceu de uma mulher, ele nasceu de um ventre de uma mulher, não foi concebido pela união de um homem e mulher, não foi concebido nessa união, foi concebido pelo Espírito Santo, né? Mas ele nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele sentia dor, ele tinha sentimentos como nós, Por que ele teria que ter sentimento como nós? Para hoje ele nos socorrer na hora que clamamos por ele, que ele sabe o que estamos passando, é o mesmo que ele passou. Então essa entrega, ainda que pareça simples, mas houve um combate aqui na terra. Jesus teve que passar por cima de várias situações. A Bíblia diz no livro de Hebreus que ele aprendeu a submeter por muito que sofreu. Uma das passagens que é interessante, que ele estava quase a caminho da cruz, da crucificação, estava juntamente com os discípulos e começa a falar para os discípulos que iria para Jerusalém, ia ser açoitado, ia padecer na mão dos homens, depois ia morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia. O Pedro chama Jesus num canto, né? Mateus 16 diz isso, né? Chama Jesus num canto e começa a reprovar Jesus. Começa a reprovar, dizendo: Jesus, tem dó de ti. Está vendo? Qual que era o amor de Deus para com nós? De uma entrega. O que o Pedro estava falando para Jesus? Para Jesus ter compaixão dele, não fazer aquilo que estava preparado para ele. Era uma barreira de pessoas que estavam próximo de Jesus, para não concluir o que teria que ser concluído. Jesus na mesma hora falou: arreda de mim, Satanás, você cogita das coisas do homem, não das coisas de Deus. Deus viu o inimigo usando Pedro para poder colocar um sentimento no coração dele a respeito daquela ideia. Por aí a gente pode ver que houve uma batalha, houve um desprendimento para aquela entrega. Para quê? Para que hoje eu e você entendamos este amor na totalidade dele, para que hoje Deus faz você um discípulo com o mesmo amor de Cristo. Então esse amor, resumindo aqui, ele foi de uma entrega. Jesus se entregou naquela cruz por nós. Então a Bíblia está dizendo aqui, 3,16, a parte primeira aí, né? A parte A do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu, tá vendo? Coloque isso no seu coração, deu o seu Filho unigênito. Para que ele deu o seu Filho unigênito? Olha aqui, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, tá vendo? Mas tenha vida eterna. Quando Deus chama uma pessoa à presença dele, qual que é o propósito de Deus na vida de uma pessoa? É que ele não pereça. Ele vem de um sofrimento, porque uma vez escravo, uma vez na mão do inimigo, havia muitos sofrimentos, muita angústia na alma, muito descontentamento com a vida. Mas quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para que nós não perecemos mais. Não estou falando que nós não vamos ter luta, não é isso que eu estou falando, que vamos ter luta mesmo com a diferença, que nós não perecemos, que há uma esperança em nosso coração, que Deus vai nos socorrer, vai operar na nossa vida. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você lembra daquela passagem que eles trouxeram um homem com o filho para que os discípulos expulsassem o demônio do filho daquele homem, e eles não conseguiram? Jesus diz assim ainda: até quando estareis convosco e ainda sofrereis? Deus não tem prazer no nosso sofrimento na presença dele. Ele quer nos ver o quê? Triunfando, sobressaindo a cada dia mais e mais, de glória em glória. Mas depende só de Deus? Não, a parte de Deus foi feita, ela foi entregue. Ele diz que todo aquele que nele crê. Então vamos falar aqui de fé. Uma vez que Deus nos chama para a presença dele, ele revela em nós o que? Esse propósito, aquela entrega, aquela ação de Deus para conosco. Ele faz a gente entender como se a gente tivesse juntamente com Jesus naquele momento da crucificação. Pelo Espírito Santo convence o nosso coração, nos leva até essa fé. Uma fé que, se uma pessoa na rua falar para você que é mentira, que a Bíblia não é verdade, você questiona a pessoa, você debate com a pessoa. Por quê? Porque foi revelado no teu coração, foi gerado esse crer. Esse crer, essa medida de fé, ele foi dado para cada um de nós, uma medida de fé. Está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Foi dada uma medida de fé para cada um de nós. Mas essa medida de fé, você pode ter mais e mais a cada dia para um combate diário. Fé, sempre Deus vai trazer renovação em você, mas fé para um combate, para que você não pereça. Mas o propósito dele é esse, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então vamos falar, igreja. Deus, ele quer na realidade nos fazer o que? Um discípulo dele. Pessoas que veio para a presença dele e libertaram de coisas daqui da terra. Ele não tem mais prisões. Você sabia que tem muita gente na presença de Deus, aceitou Jesus como Salvador e ainda está preso em alguma coisa, algum vício, alguma coisa lá no mundo, porque não se entregaram por completo. Como vai ser a nossa libertação por completa? É quando nós entregarmos de todo o nosso coração. É quando esse amar a Deus ficar acima de tudo na nossa vida. Eu não preocupar com eu mais, eu preocupar simplesmente com Ele. Então, quando você tiver isso no coração, quando nós tivermos no coração, não vai ser prisões que vai ficar na nossa vida, porque vai haver uma transformação, porque nós nos vamos tornar. Por isso que Deus nos chama a amar a Ele sobre todas as coisas, porque quando eu amo acima de todas as coisas, eu não tenho medo de uma entrega, eu não tenho receio de uma entrega total. Quando eu não amo Ele, eu entrego partes
eu entrego partes. E se eu entrego partes, o diabo ainda vai ter parte que ele vai tomar conta da nossa vida. Por isso que Jesus diz assim, o mandamento dele, aqui ele diz aqui, ó, Deus amou, foi uma entrega. E o amor que ele nos ensina é de uma entrega. Olha no livro de Marcos capítulo 12, tá? Deixe marcado no João aí. Marcos capítulo 12. Então, para a gente estar hoje, para nos tornarmos discípulos dele, tornarmos pessoas que espelham Cristo aqui na terra, pessoas que vai libertando, ficando livre de prisões, só existe uma forma, não é frequentar culto de igreja, você tem que frequentar, não é gostar do pastor, você tem que, né, é bom você gostar da igreja, mas é de uma entrega, de um amor de uma entrega. Por isso que ele diz assim, ó, 12, vou ler o 20, a partir do 29, para a gente entender aqui, ó. E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos, ouve, ó Israel. Nós somos Israel de hoje, né? O Senhor nosso Deus é Deus único. Primeiro mandamento assim, ó. Quando Deus revelou no nosso coração aqueles deuses que nós tínhamos, nós julgamos fora, não é natural isso ou não? Você poderia ter um bocado de deuses, né? Mas se revelou como Deus único, né? Um Deus único, Senhor. Agora, olha o versículo 30. Jesus resumindo os mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Está vendo? Olha como é que Deus pede para que nós amamos a Ele, né? Porque ele sabe que em nós vai haver muitas desculpas para deixar de há muito sentimento, muitas coisas criando barreira em prol de mim, né? Dor de mim, prazer que eu quero aqui na terra para me satisfazer, né? Agora, quando eu passo a amar a Ele de todo o meu coração, eu não estou preocupado comigo, eu não estou preocupado com os meus prazeres aqui na terra, eu não estou preocupado no meu bem-estar, eu estou preocupado em agradar aquele que me chamou. Aí eu vou cada vez buscando Ele mais e mais e mais. Hoje nós temos várias desculpas até para vir para um culto de igreja. Imagine para amar a Ele de todo o nosso coração, amar a Ele de toda a nossa... Mas isso aqui é princípio que se eu colocar isso aqui no meu coração, ao invés de me amar, ao invés de me colocar no centro, colocar Ele no centro, eu vou encontrar Ele, eu vou se tornar discípulo dele. Por isso diz assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Olha, e mais, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E o final aqui, olha aqui, com todas as suas forças, né? Às vezes uma limitação que aparece para a gente fazer a vontade de Deus, uma barreira, a gente até fala assim, ó, meu Deus, só viu, né? Eu queria ir lá na igreja, nem choveu, não é isso? Vamos criando sempre barreiras, e essa barreira, ela vai nos atingindo, porque Deus deixa de ser Deus, você buscando a Ele ou não, Ele continua sendo Deus, mas Ele quer o bem-estar nosso, Ele quer que nós não sofremos. Agora, quando você deixa de olhar para Ele, olha para você, coloca você no centro, é como Pedro falou para Jesus. O que ele falou para Jesus? Tem dó de ti. Porque toda vez que você for praticar a palavra de Deus, o inimigo vai tentar confrontar com você. Tem dó de ti, você também merece. Você merece uma vida dessa, você merece você merece também uma distração dessa.
Ele sempre vai trazer, vai colocar você no centro. Ele vai colocar porque uma vez que você está no centro, você deixa de Deus ser o seu Senhor. Então, Ele manda buscar com toda a sua força. Este é o primeiro mandamento. Agora, olha o que Jesus fala aqui, ó. Lucas 14, versículo 25, tá? Aqui, Jesus falando do primeiro mandamento, os mandamentos que foram resumidos em 2. Agora, olha o que Jesus diz aqui. Ele fala de uma entrega total, de uma entrega sem reserva, porque essa entrega que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque Deus não vai tirar, irmão, o nosso prazer, as nossas vontades. Ah, Deus, tira de mim essa vontade que eu tenho de fazer isso, fazer aquilo que não te agrada. Ele não vai tirar essa vontade ela vai sempre estar conosco. Agora, quando você troca essa vontade sua por Ele, o seu prazer, você passa a estar nele, buscar nele, essas vontades suas vai sendo neutralizada, você vai tirando o alimento dessas vontades. Ele não tira o prazer, ele manda você trocar de direção, mudar de direção. Então ele diz aqui, ó, 14:25, né? Diz aqui, ó: ora, ia com ele uma grande multidão. Estava acompanhando Jesus o que? Uma grande multidão. Onde Jesus estava, igreja, não tinha uma grande multidão? Sim ou não? Tinha. Mas Jesus estava interessado em multidão? Jesus era aquele que vivia atrás de likes? Não era. Jesus não estava interessado nisso. Hoje não. Eu quero uma multidão me dando like, não é isso? Sim ou não? Nós na terra. Sim. Mas Jesus não. Jesus, igreja, ele não queria simplesmente uma multidão. Ele não queria fazer um movimento. Ele queria pessoas que ao ele partir dessa terra, ia ficar representando ele aqui na terra. Hoje talvez tenha uma multidão de crentes, de evangélicos, né? Nominais, pessoas frequentadores de casas religiosas, mas isso não é o interesse de Deus, dele fazer dele uma religião. Deus, ele quer discípulos, pessoas que representam aonde está, pessoas que seja o bom perfume dele aonde está ali no trabalho, ele tem um representante dele, ainda sem palavras, mas com a vida dele, mostra que Cristo faz uma transformação. Ali um casamento derrubado, um casamento desfazendo, tem ali uma mulher que está buscando Deus representando Cristo, um homem representando Cristo, ensinando os filhos a representar Cristo. Deus quer isso, mas para isso, igreja, temos que se tornar discípulo dele. Multidão por multidão, vamos ficar só em multidão. Aí Jesus, aquela multidão, Jesus volta, olha para você ver, ó. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então Jesus voltando disse: Jesus deixava de falar a verdade? Não, porque o amor dele era isso. O amor de Deus, o amor de Jesus era a verdade para poder libertar. Agora, o que ele falou para a multidão? Se alguém, condicional, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, tá vendo? O que Jesus coloca aqui para aquela multidão? Que vocês vão ter para ser os discípulos de Jesus, ia ter que aborrecer pessoas. Ele não está falando, agora eu vim para Jesus, vou arrumar aquela guerra. Está falando disso? Está falando para não obedecer pai e mãe? Não, porque isso é mandamento. Ele está falando que há situações que você vai ter que trocar Jesus por aquilo que está direcionando você, por aquilo que está mostrando que é importante também,
que você pode ficar ali, que é importante também. Está dizendo que você vai, que pessoas não vão ficar satisfeitas com você, porque antes de você conhecer Jesus, toda festinha, né, toda pingaiada, toda churrascaiada, você estava ali junto, participando, falando bobagem, falando mentira, brigando às vezes, e você começa a separar, e eles começam a sentir que está perdendo você, sentir que vai estar perdendo. Mas se você começar a querer agradá-los, você vai estar, não tem importância às vezes. Não estou dizendo uma festa de família, você não participar, ser aquela pessoa durona, estou falando disso? Estou falando que há momentos você vai ter que escolher, ou vou estar aqui, o ambiente pesado, ou vou estar buscando meu Deus. Você vai aborrecer, por mais que você querer agradá-los, você não vai conseguir agradá-los mais. Então ele diz assim, eu vou aborrecer. Se você não estiver disposto a aborrecer pessoas, pai, mãe, olha para você ver, até a mãe, ó, se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, né, até a mãe, ó, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos. Então ele continua, a igreja, ó, e ainda também a sua própria o quê? Sua própria vida. Tá vendo? Você não é mais o centro se você quer ser um discípulo. Você lembra que Pedro falou lá em Mateus 16, tem dó de ti. Tá vendo? Quando eu estiver olhando para mim com dó de mim, porque o diabo, quando você for praticar as coisas de Deus, ele vai tentar criar essa barreira. Mas é assim, todo mundo está hoje, os crentes estão tudo relaxado, você vai ter uma vida de fidelidade. Olha como é que está as pessoas nesse dia de hoje. Olha a igreja como é que está nesses dias de hoje. Você vai ter essa fidelidade, você tem uma vida de oração, ele vai colocar questionamento, por quê? Para você não fazer a vontade de Deus. Agora, a Bíblia está dizendo que a vontade de Deus, ela cabe me aborrecer. Talvez você poderia estar em casa dormindo uma hora dessa, descansando. Você está aborrecendo você mesmo para poder aprender com Cristo. Isso é o preço do discipulado. Agora lá na frente, igreja, o que vai acontecer? Você vai começar a sentir prazer na lei do Senhor, nas coisas que no começo você tinha que aborrecer a si mesmo para fazer, para praticar. Lá na frente você vai conseguir fazer, porque você vai tirando, você vai libertando, você vai tornando um com Cristo. Você vai libertando, porque você vai aprendendo a amar a Ele de todo o teu coração, de toda a tua força, entregar os prazeres, por mais que você tenha uma vontade nos prazeres daqui da terra. Volto e digo, esse prazer Deus não vai tirar, porque é uma coisa nossa, não vai tirar. Mas se você direcionar o prazer para Ele, você vai tendo prazer nele. A sua vida com Deus vai ser uma vida de vitória, uma vida de prazer na presença dele. Mas no começo, essa luta travada, a Bíblia chega a falar no livro de Gálatas 5, que é uma guerra entre a carne e o Espírito. Quando uma pessoa te provoca, qual a sua vontade? É de dar o troco conforme você é provocado, sim ou não? Mas se você quer ser um discípulo de Cristo, você vai aborrecer a si mesmo, você vai passar por cima de você, principalmente se você tem uma natureza que é estupim curto, pessoas que reagem rápido. Deus vai criar situações para tentar tratar com você. E às vezes você não entende, você acha que as pessoas estão te provocando, está te causando dano, mas Deus está permitindo. Por quê? Você lembra da Penina e Ana no livro de Samuel? A Bíblia diz que Deus tinha um projeto para Ana, e a Ana era passiva. Aí toda vez que ela subia à casa do Senhor, o que Deus permitia? Que a Penina irritasse Ana. Foi irritando Ana até a Ana partir para a oração e foi buscar Deus. Entendeu? Deus permitiu aquela situação. Então Deus, às vezes, igreja, Ele permite situações para tratar conosco, para ver qual é a nossa entrega, qual é o nosso amor. Às vezes deixamos Jesus de lado e agimos
agimos na mão, perdemos a bênção, perdemos aquilo que Deus ia fazer, porque o maior trabalho em nós, igreja, para nós não é exterior, é dentro de nós. Começa aqui dentro os tratamentos, o tratamento de Deus. E esse tratamento, às vezes, você vai ter que aborrecer você mesmo, em situações que você vai passar, que você vai ter que permanecer em Cristo, mesmo querendo reagir. Você vai para a cruz, né? Já estou crucificado. É por isso que Deus te manda morrer. Você chega no velório, você chega lá no morto, você pode pinicar o morto, ele reage? Sim ou não? Por que reagimos muito na carne ainda? Porque estamos vivos, era para estar morto. Era para estar morto, crucificado com Cristo. Estamos ainda muito vivos. E quando reagimos na carne, nós temos sempre desculpa, né? Desculpa. E deixamos de ser discípulo. Deixamos que Deus trabalhe em nós. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, se você não aborrecer pai e mãe, colocou a família, mulher, filho, ou aqui ó, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Adianta eu estar na igreja e não ser discípulo? Adianta. Às vezes enganamos a nós mesmos achando que está adiantando alguma coisa. Por que Jesus disse que no dia que Jesus voltar, 50% da igreja fica, né? Tá dois deitados numa cama, um vai, outro fica. As 10 virgens, 5 foi, 5 ficou, 50%. A passagem da semeadura, de 4 sementes que foi lançada, 3 se perderam. Ele está falando de pessoas que estão ouvindo. Porque não basta ser da multidão, eu tenho que olhar para mim mesmo se eu estou aborrecendo, se eu estou tendo luta para poder servir a Deus, porque servir a Deus é luta, igreja. É religião não, você vem aqui, vai para casa, que diferença isso faz? Nada. Você vem aqui, bate o cartão, né? Vou lá mais um domingo, volta para casa. Agora, quando você decide sair daqui e representar Cristo, vai aparecer situações e às vezes você vai ter que aborrecer a si mesmo para tornar um discípulo. Agora, o discípulo dele vai tornando como o mestre, cheio de paz. Eis que eu vos dou a minha paz. 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A responsabilidade é a sua cruz. Você tem uma cruz para carregar. Não é de sofrimento, entende? De morte a cada dia. Por isso que no livro de Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz: fazei morrer a vossa natureza terrena sobre a terra. Fazei morrer. Como você faz morrer? É tirando o alimento que satisfazia você, o alimento do prazer, e buscando nele, em consagração, em leitura da palavra, em santidade. Vamos voltar no livro de João para a gente orar? Então, igreja, Deus, Ele quer que nós nos tornamos discípulos dele, tá bom? Então diz aqui, ó, João 3,16, né? A parte primeira foi essa aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se Ele deu, se Ele abriu mão, Ele ensina a gente também a abrir mão. O amor que Deus nos ensina, porque Ele já nos deu o amor. Por isso que Ele disse: se uma pessoa te ofendeu, o que Ele manda você fazer? Amar, orar por ela, não é isso? Porque você não precisa do amor daquela pessoa, você precisa do amor que você já conhece, que você já tem no seu coração. Basta, a tua graça me basta. Agora, quando você está no centro, a pessoa te ofende, você fica dodói, quer largar tudo, não quer ir na igreja mais, não é isso? Porque está no centro. Quando Jesus é o centro, você lembra, Jesus mandou eu, às vezes,
aborrecer a mim mesmo. Então eu vou orar por essa pessoa, eu vou amar essa pessoa para que ela conheça Deus, para que ela conheça Deus, porque no dia que ela conhecer Deus, as atitudes dela não vai ser como está sendo para comigo. Quem entende? É isso que Deus está falando. Ele nos ensina isso, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, temos a medida de fé, não pereça. Ele fala de 2 estágios aqui na terra, perecer aqui, né? Porque você também não vai ser uma pessoa que serve Deus, que vive de qualquer maneira. Deus também vai manifestar o poder na nossa vida, mas tem a vida eterna. Vida eterna não é depois que morre, também é, mas aqui na terra já é um salvo em Cristo Jesus. Mas para isso eu tenho que tornar discípulo, amém? Dê para ele uma linda salva de palmas, mas bem forte, e é para o Senhor Jesus, amém?